Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente e todos aqueles que nos assistem. Calma aí. Peraí. Pode ficar aí mesmo. Já foi aberta a sessão, não? Não. Então vamos abrir, então senta. Às 17h08. Obrigado, vereador Emil. Vamos dar início à 12ª sessão ordinária, 25 de abril de 2016. Solicitando ao primeiro secretário a verificação de quórum. Estão presentes no plenário 12 vereadores. Havendo número regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Jair que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, todos aqueles que nos assistem online. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Palavras do Senhor. Nesse instante, coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Passo a palavra à primeira secretária para que proceda a leitura do expediente dessa sessão. Balancete da Prefeitura, número 005/2016. Encaminha balancete da receita e da despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia, referente ao mês de março de 2016. A Comissão de Finanças. Senhor presidente, não existe mais nenhum projeto para ser lido nessa sessão. Passamos à fase de pareceres. Também não há nenhum parecer para ser lido nessa sessão. Passamos então à fase de requerimentos. Requerimento 162/216. Autor não está presente. Wilson de Vasconcelos Vegas. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito, junto ao setor competente dessa administração, informações sobre o asfalto para a rua Diamantina Jardim Imperial. Em discussão, requerimento 162/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo coloque em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o ofício. O requerimento aqui é do nobre vereador Rodrigo Paz, ele não se encontra. Requerimento 163/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca da operação tapa-buraco realizada constantemente nesse município, mormente no bairro Alvinópolis. Em discussão, requerimento 163/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo coloque em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o ofício. Requerimento 164/16.
requer ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração informações sobre pavimentação asfáltica no Jardim Maristela 2. Requerimento esse subscrito pelo vereador Paulo de Jesus. Em discussão, requerimento 164. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficiis. Requerimento 165/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração informações sobre a recuperação da ponte no bairro Jardim Maracanã. Requerimento esse subscrito pelo vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo. Em discussão, requerimento 165/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficiis. Requerimento 166/16 requer informações sobre medicamentos e insumos para tratamento da diabetes. Requerimento é subscrito pelo vereador Paulo Fernando Serrano Cata Preta, Paulo de Jesus, Daniel da Rocha Martini e Jorge de Jesus Silva. Em discussão, requerimento 166. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficiis. Requerimento 167. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito, junto ao setor competente desta administração, informações sobre a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Requerimento é subscrito pelo vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Em discussão, requerimento 167. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Vereador Wilson Vasconcelos. Pois não. O vereador infracinado, respeitosamente, na forma regimental, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, considerando a aprovação por esta Casa de Lei, autorizando o Executivo a aumentar a contribuição de iluminação pública, que a licitação para contratar a empresa para execução do serviço de iluminação pública ainda não restou frutífera, que os consumidores estão pagando a contribuição de iluminação pública com aumento, porém muitas ruas continuam às escuras. Passaram a questionar os vereadores. Ante essa situação, requer as seguintes informações. Qual a possibilidade da suspensão do aumento da contribuição de iluminação pública, até que a empresa seja contratada e comece a executar o serviço? Salão Nobre, presidente Tancredo Almeida Neves, aos 25 de abril de 2016. Vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Pois não. Então, senhor presidente, então, aqui nós votamos no aumento, né, da iluminação pública, mas até hoje ainda, como diz, não deu frutífera a iluminação. Então, o que a gente pede aqui é que pelo menos cesse o aumento, porque você está pagando o aumento e o serviço até hoje não aconteceu, a empresa não foi contratada, né? A licitação até agora não aconteceu a contento, né? Então a gente pede a suspensão, porque a gente já paga a taxa de contribuição, iluminação, e estamos com muitas luzes apagadas. Então agora já paga. Então agora pede que cesse pelo menos o aumento do que foi que passou por essa Câmara aqui. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficiis. Requerimento 168/16. Requer informações sobre limpeza e estudo de projeto de revitalização da Praça Juliano, no bairro Jardim das Flores. Requerimento é subscrito pelo vereador Sidney Luciano Gonçalves. Em discussão, requerimento 168 de 2016.
Não havendo interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiais. Senhor presidente, já não existe mais nenhum requerimento para ser lido nessa sessão. Passo então a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura das indicações. Público presente, nobres vereadores, mesa diretiva, boa noite a todos. Senhor presidente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 231 do Regimento Interno, solicito a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Nesse momento, encaminhe as 22 indicações ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura de moção. Moção 0020/2016. Na forma do artigo 232, parágrafo 2 do Regimento Interno da Resolução número 02/2012, apresenta moção de apoio ao pedido de impeachment da Presidente da República, elaborado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, datado do dia 28 de março de 2016, conforme solicitado pelo ofício número 074/16 da 69ª subseção de Atibaia. Moção essa subscrita pelo vereador presidente dessa casa, Dr. Edson Bento Leite. Em discussão e votação, moção 020/2016. Não. Essa é de apoio ao impeachment. Era para ter entrado semana passada, a gente passou para essa. É hoje. Então, alô? É que semana passada não estava no protocolo. Foi lido e não deveria ter sido lido. Hoje está no protocolo. Então entra hoje, é discutido, para ser votado semana que vem. É que está no protocolo de hoje, né? Vota hoje. Votamos hoje. Alguém gostaria de discutir? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado com 3 votos de rejeição. Não existe mais nenhuma moção para ser lida nessa sessão, presidente. Solicito ao primeiro secretário que informe se há vereadores inscritos em tema livre. Nenhum vereador inscrito em tema livre, senhor presidente. Nesse instante, passamos à pauta da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia. De acordo com o artigo 183, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, convoca-se Vossa Excelência para comparecer às sessões extraordinárias sucessivas. Aqui, né? Processo a ser votado e discutido na ordem do dia da sessão ordinária, dia 25 de abril de 2016. Projeto de decreto legislativo número 001/16, de autoria do vereador Sidney Luciano Gonçalves e outros vereadores, que confere título de cidadão honorário. Maioria qualificada, votação nominal 2/3. Projeto de decreto legislativo número 002/16,
de autoria do presidente dessa casa, Dr. Edson Bento Leite, que confere título de cidadão honorário, maioria qualificada, nominal 2/3. Projeto de lei número 151/15, de autoria do vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta, que regula o descarte de materiais danosos ao meio ambiente e da outras providências, com emenda ao artigo 12. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 173/15, autoria do vereador Daniel da Rocha Martini e outros vereadores, que dispõe sobre a divulgação de vistorias realizadas em obras públicas a serem recebidas pela Prefeitura da Estância de Atibaia, no site eletrônico oficial do município, e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 181/15, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que altera o parágrafo 2 do artigo 2º da Lei Municipal número 4.239, de 2014, de 25 de junho, que institui no município de Atibaia o Dia do Advogado e Semana do Advogado, e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 196/15, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a fixação de placa ou cartaz em comércio do município da Estância de Atibaia, como farmácias, supermercados, mercearias, lojas agropecuárias e similares, contendo a informação referente à proibição de venda e comercialização do veneno denominado chumbinho, utilizado irregularmente como raticida doméstico. Primeira discussão, maioria simples, com emenda. Projeto de lei número 201/15, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, que dispõe sobre denominação de Centro Comunitário Praça Assad Haddad, ao Centro Comunitário Atibaia Belvedere, localizado no loteamento Atibaia Belvedere, nesse município. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 010/16, de autoria do vereador Jair Bonilha Gata Morta, declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional sem fins lucrativos, o Instituto Entrando em Cena. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 12/16, de autoria do vereador José Carlos Machado, dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Administrador e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 14/16, de autoria do vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta, declara de utilidade pública a Associação das Lojas Maçônicas de Atibaia, ALMA. Primeira discussão, maioria simples. Duas vezes aqui. Chamou você? Já voltou todo mundo. Esse é o último dela, confere já.
Todos votaram? Podemos fazer a conferência? Podia fazer a... Projeto aprovado com 12 votos favoráveis e 4 contrários. Com ausência do vereador Rodrigo Paz. Votando, né? Sabe quem você está votando? Maria Silvia. Aira. Esposa do X. Ah, você nem falei, Você não é gente boa, pai. Ó, o X não, você não está votando nele. É Maria Silvia. Do X. Ela é gente boa também.
Decreto Legislativo número 02/16, aprovado por 12 votos contrário, 4 rejeição e ausência, 12 a favor, 4 contrários e a ausência do vereador Rodrigo Parras. Você que chama para votar. 1-5. Primeira discussão, foi a votação, Maria Simples. Projeto de Lei 151/2015, em discussão. Senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras presentes, boa noite. Hoje eu gostaria de falar sobre esse projeto que nós estamos votando nesse momento e contar uma historinha para vocês, porquê do projeto. Esse projeto trata de reciclagem reversa ou logística reversa. Aquele que vende tem que tratar dos seus despojos. Então, começou em 2010, quando nós tivemos a oportunidade de ir para a Alemanha. E chegando na Alemanha, nós descendo no aeroporto de Frankfurt, todas as crianças que estavam conosco tomando água e jogando a garrafinha de PET no lixo, e passava um engravatado, pegava, passava outro engravatado, pegava, e isso me chamou muita atenção. Nós ficamos numa cidadezinha de 12 mil habitantes na Alemanha, e tinha 2.000 anos a cidade. A cidade não tinha um fio de rua na rua, não tinha passagem de pedestre, passagem de bicicleta, tinha tudo, mas com 12 mil habitantes. A coisa mais linda do mundo. Aí chegando na pousada onde nós ficamos, a proprietária era uma argentina, então deu para falar perfeitamente com ela e entender o que ela queria dizer, né? Ela falou, então eu não vou te explicar, porque eu não sei te explicar o certo. Eu gostaria que você fosse num empório que tem aqui ao lado da pousada, e você vai entender melhor. No dia seguinte, levantei todo querendo saber qual era a novidade, e fui até esse empório. Não demorou 15 minutos, chegou uma senhora com umas 15 garrafas PET. Água, refrigerante, e foi jogando num buraco e tirando só a tampinha, que a tampinha é outro material, não é material reciclável, porque tem vários componentes na tampinha. Então ele jogava num bag separado. Aí ela acabou de jogar as garrafas, saiu um ticket para ela gastar no supermercado, com um bônus para ela gastar no supermercado. Então isso me chamou a atenção naquela época. Eu recebi, a questão de uns 2 ou 3 meses atrás, um novo vídeo de como está no momento esse processo lá na Alemanha. Eu pediria para apagar a luz. Obrigado.
Tecnologia do local que eu estou passando meus dias. Olha, enfia a garrafa, reconhece, já amassa. Isso. E aqui, ó, quanto você vai receber no final por ter feito a devolução da sua garrafa. Entendeu? Isso aqui. Ou seja, que é civilização. Reciclar, estimular, reciclagem, né? Ali, ó, a última. E agora finaliza. Finalizou? Agora aperta o botãozinho verde. Pronto. Pronto. Agora sai o seu bônus. Você vai trocar no caixa. Vai fazer suas comprinhas. Pronto. 14 euros. Como é fácil. Tecnologia do local que eu estou passando meus dias. Olha, enfia... Só que em 2010 era uma máquina rústica e dava um bônus conforme cada garrafa que você recebia. Hoje, e era patrocinada pela Pepsi Cola naquele momento. Eles teriam que vender a Pepsi Cola, esse resíduo não podia vender para outra coisa, só a Pepsi Cola. Hoje não, eles não aceitam nenhum slogan de empresa nenhuma. As máquinas são todas aperfeiçoadas dessa forma, estão vendendo pelo triplo do que eles vendiam e dão um bônus maior também para quem gasta lá. Então, começou desse jeito esse projeto. Aí nós fizemos compilamos todas as leis que tratavam desse assunto, entramos em contato com o SAE, a Daniela está aqui presente, começamos há 2 anos a trabalhar nesse projeto. Participaram desse projeto do SAE, Daniela e o Felício. Do SEDEC, o Lívio Giosa, a Fernanda, o Aziz, o André, e o último componente do time foi o Lucas, que apareceu de última hora. Então, é um projeto amplamente estudado, passou nas mãos de juristas para saber por que tem o fundo que cobra as multas. Só vai atender aqueles produtos que já tem homologados o seu acordo setorial, e aqueles que não têm o acordo setorial, que é o caso da lâmpada ainda, assim que terminar o acordo setorial, ele entra no sistema também. Então eu peço a atenção dos nobres pares para que esse projeto seja aprovado e vai beneficiar muito a cidade de Atibaia. E é um projeto que está saindo na frente de todo mundo. Muito obrigado. Só um esclarecimento. É uma trituradora aquilo lá? Que interessante. Tritura e já sai toda floculada do outro lado. Vocês notaram que agora já está entrando com tampinha e tudo, né? Ela tem a máquina, já separa tudo definitivamente. Em 2010 era tudo separado. De quem são essas máquinas? Essas máquinas, lá na Alemanha, cada um faz a sua. Tem algumas empresas que fazem. Aqui no Brasil, também tem umas empresas que eu já contactei e vou passar... Não, aqui não. Vou passar para os donos de supermercado para que eles possam fazer essa máquina junto. Ok? Obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Boa noite. Gostaria de aproveitar a apresentação do Paulo para desejar uns parabéns pela iniciativa do projeto. Tivemos a oportunidade de fazer algumas reuniões, ajustar onde precisava ser ajustado, e pude perceber o quanto que o Paulo Catapreta se debruçou nesse projeto junto com a equipe que trabalha com ele, e tenho certeza que esse projeto vai ser muito bom para a nossa cidade, né? A gente necessitava, sim, de um projeto dessa magnitude. A nossa cidade, ela está carente nesse ponto. E o projeto do Paulo Catapreta, que não é de hoje, né? Como ele bem disse, já desde 2010 que ele vem trabalhando nesse projeto. E hoje está tendo a oportunidade de colocar em votação. E tenho certeza que todos os vereadores votarão favorável. Parabéns, Paulinho. Acho que esse projeto aí, na sua carreira, e eu fico feliz que você esteja
fazendo a propositura dele e que você é o autor, pela história que você tem pela nossa cidade. Isso demonstra aí o carinho, a responsabilidade e, mais do que tudo, aí, o compromisso que você teve com a nossa cidade todos os anos de dedicação na política e hoje como vereador aprovando um projeto desse. Parabéns aí, conte com o nosso apoio. Obrigado, presidente. Então, vou só tomar a palavra para parabenizá-lo. Realmente a sua postura engrandece os trabalhos dessa casa. Só vou agradecer a você pelo projeto. Tenho certeza que é de grande valia, é um instrumento a mais para a gente transformar essa cidade numa cidade cada vez mais limpa. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu só queria deixar claro que tem mais um detalhe importante. Existe a lei federal e ele está coordenando completamente com a lei federal, que está certinho, não tem problema nenhum de diferente do que preconiza a lei federal. Tenho certeza que sim. Obrigado. Parabéns. Mais algum vereador? Boa noite a todos. Presidente Paulo, parabéns pelo projeto. Você vê como a garrafa PET virou dinheiro, né? Hoje os times de futebol estão usando ingressos de garrafa PET. O Bragantino está fazendo a média de 7 a 10 mil pessoas por jogos recolhendo garrafa PET. Entendeu? É impressionante. Realmente, isso é um dinheiro. Então, tem muita gente descobrindo que a garrafa PET vale muito dinheiro. Chega a ter de 7, 10, de outros times já no Brasil fazendo isso, de 15, 20 mil pessoas. A média de público do Bragantino esse ano foi uma das maiores médias do futebol do interior. Acima de 7 mil pessoas por jogo. A palavra, quero enaltecer aí o trabalho, né? Como o Paulo Catapreta falou, ele está desde 2010 sonhando com esse projeto. Umas coisas, né, demoram para acontecer. Até para fazer uma lembrança, eu vi uma reportagem até em rede nacional, inclusive acho que foi até no Fantástico. Alguns pequenos comércios no Nordeste já fazem isso com os seus clientes, né? O pessoal traz as garrafas PET porque o dono do estabelecimento, ele tem assim um contato com as empresas, porque as empresas que acabam recuperando essas PET, alguns tambores lá de produto de limpeza, eles devolvem para a empresa também já tem as empresas especializadas para fazer a reciclagem. Eles trocam com moedinha, 10, e lá no Nordeste, a reportagem foi uma coisa assim impressionante, porque a criançada fica o dia inteiro, vai limpando a cidade, né? As garrafinhas de água, latinha de leite condensado, é uma coisa assim bacana de se ver. Parabéns, Paulo. Não havendo mais interesse em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Discussão, o projeto 173/2015. Em primeira discussão, está em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, nobres pares. Boa noite, público presente. Senhor presidente, autorização para falar da bancada aqui? Concedido. Ok. Esse projeto que será votado agora é um projeto bem simples, da autoria de alguns vereadores, que está pedindo que a prefeitura disponibilize, através do seu site oficial, os relatórios de vistorias das obras que são licitadas no município. Hoje nós temos uma prática comum de diversas obras serem licitadas, e essas obras elas são entregues ao município. Quando as obras são entregues, existe um laudo, um relatório de avaliação do que foi feito, no qual se declara a obra como recebida ou não recebida. Esse relatório, a princípio, ele deve analisar se todos os itens licitados foram cumpridos na obra, e se tiver tudo ok, a prefeitura, tudo bem, recebe a obra. Senão, a prefeitura tem que fazer exigências à empresa que venceu a licitação e está executando a obra. A ideia deste projeto de lei
é que todos esses laudos, esses relatórios de vistorias, após realizados, eles sejam disponibilizados no site oficial da Prefeitura. Por que isso? O artigo 37 da Constituição diz que um dos princípios da administração pública é o princípio da transparência. E nós sabemos que a disponibilização desses laudos no site oficial, além de ser um dever da administração pública, facilita muito a fiscalização por parte desse poder legislativo e, mais ainda, eu acredito que ela também protege os administradores municipais. Protege em que ponto? No ponto de dar transparência e dizer quem é o responsável pelo recebimento da obra. Recentemente nós vimos, no final de semana, o acidente que ocorreu no Rio de Janeiro, com aquela ciclovia que foi levada por conta da ressaca, das ondas produzidas por conta da ressaca. Provavelmente essa obra, quando foi entregue, ela teve um laudo de vistoria, um engenheiro, acredito que concursado da Prefeitura, foi analisar tudo o que foi feito e deu ok no recebimento da obra. Tantas outras obras, numa situação semelhante, são recebidas da mesma forma por engenheiros, o corpo técnico responsável. Então, o que nós estamos pedindo é que esses laudos eles sejam disponibilizados. Esses laudos já são públicos, eles constam dos processos administrativos da Prefeitura, mas que para que toda a população tenha ciência de quem fez o laudo e quem recebeu a obra, né? Então, é um trabalho público e acredito que deve ser tornado público a toda a população. Então, dentro desse contexto, eu quero pedir o apoio de todos os colegas que entenderem que o projeto é importante para o município e, se for da convicção dos colegas, votarem favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador interessado em discutir? O Daniel, posso te fazer uma pergunta? Eu entendo o intuito, acho louvável, mas não há, só estou perguntando, como você já fez parte da administração pública, até para que a gente possa entender, o público presente que está nos assistindo também possa. Me parece que os laudos já ficam disponíveis nos órgãos competentes, não ficam? Não sei se isso já existe ou não. Seria só apenas a publicidade dele em sítio eletrônico, é isso? Eles já existem. Eles já constam no portal de transparência da Câmara, da Prefeitura? Senhor presidente, são perguntas que eu estou lhe fazendo. Esses laudos eles são públicos, porque todo documento da Prefeitura é documento são públicos, público, né? Então, quando existe um laudo de um recebimento de uma obra, ele consta no processo administrativo. E muitas vezes nós pedimos esses laudos aqui na Câmara. E isso demanda gasto para a Prefeitura, porque a Prefeitura tem que tirar cópia, responde requerimento. Muitas vezes nós somos alertados, inclusive para os vereadores hoje da base, dizem, olha, é muito requerimento que chega pedindo documentação. Então, uma série de procedimentos, como pedido de documento, como laudos como esse, seriam evitados. Esses documentos já são públicos, não estão no portal da transparência, eles ficam dentro dos processos. E a ideia é que se coloque como são colocados tantos outros documentos no portal da transparência, para agilizar isso. Próxima pergunta. Com relação a impacto financeiro, você tem algum estudo com relação ao impacto financeiro? Se não geraria custo para... Nós não estaremos gerando, por vício de iniciativa, algum tipo de impacto? No meu entendimento, não, senhor presidente. Inclusive porque a Prefeitura já faz isso com tantos outros documentos por conta do portal da transparência. Então, é digitalizar e colocar no sítio eletrônico, o mesmo funcionário faz, não precisa contratar ninguém para fazer isso, não há gasto de impressão, absolutamente nada. E, inclusive, sobre essa questão do vício de iniciativa, inclusive a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a comissão responsável pela casa, que sempre analisa essas questões junto com o departamento jurídico da casa, votaram favoravelmente pelo projeto, não alegando nenhuma espécie de vício de iniciativa, justamente por não gerar prejuízo ou gastos excessivos à Prefeitura. Gera custos? Não. Nenhum? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, meu. Só uma colocação também, eu vou já, antecipando, peço vênia ao nobre vereador Daniel, já estou me posicionando, vou votar contra, né? Entendo que isso vai acabar causando um transtorno danado, porque eu acho que o volume de obras que se tem no município é muito grande. Eu acho que vai ter que ter uma pessoa só para fazer isso. Então, eu estou chegando agora aqui na Câmara, então eu gostaria até assim, de ter a oportunidade de ter discutido isso com o Alcides, enfim, com quem está lá. Tá? Então, até em cima do que das informações que eu tenho hoje aqui, eu vou pedir vênia já ao nobre vereador Daniel,
E já estou antecipando o meu voto aqui contrário à proposição do senhor e dos demais vereadores. Obrigado. Mais algum vereador? Pois não. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu quero enaltecer o posicionamento do vereador Daniel Martini. Esse tem sido um posicionamento dessa mesa diretora, senhor presidente, do senhor, inclusive, e sem dúvida nenhuma do governo, em ser o mais transparente possível. Inclusive, existe toda uma orientação em todos os níveis, e principalmente por conta desses processos políticos que têm acontecido no país. Essa demanda e essa proposta do vereador Daniel, ela realmente é coerente, interessante, importante, primeiro, por conta do processo de transparência, e segundo, a questão orçamentária, desculpa, senhor presidente, não acredito que gere despesa, não, porque já existe colaboradores dentro do quadro funcional da prefeitura para esse tipo de demanda. É um projeto que, eu insisto, deve ser aprovado nessa casa. Se for... entendo o posicionamento do vereador Emil, vereador Fabiano, acabaram de retornar na casa, então, muitos dos projetos que estão em trâmite, é lógico, os senhores ainda estão se informando a respeito. Talvez, se for o caso, em último caso, caso realmente alguns dos vereadores não tenham ainda não tenha formação suficiente sobre esse projeto, se for o caso, eu me proponho, vereador Daniel, no sentido de colaborar para que o projeto seja aprovado, pedir vistas para nos aprofundarmos nos estudos, haja vista que nós já temos pareceres favoráveis das comissões, é um projeto que vem dentro de um movimento nacional, que é transparência ao máximo possível. Eu entendo, inclusive, que é um posicionamento do governo, ser o mais transparente possível. Nesse sentido, eu coloco essa situação. Posicionamento favorável dos vereadores, se a maioria ainda não tiver formação sobre esse projeto de lei, pedirmos vistas e tentarmos nos aprofundar, debruçarmos em relação ao projeto, para que realmente esse projeto venha a colaborar com o governo e, principalmente, para a população, no sentido de termos o máximo de transparência possível. Coloco, então, em votação a solicitação do novo vereador Rodrigo Parras para que tenha pedido de vistas. Eu acho que ele não pediu vista ainda. Pelo que eu entendi, você pediu. Se a maioria não entendeu... Se a maioria não tiver posição, Qual é a sua opinião posição, formada vereador? a respeito da matéria... Você pediu vistas ou vista. não? Não. Ainda não? Eu entendi, então me desculpe, eu entendi que o senhor tinha pedido vistas. Mais algum vereador interessado em discutir? Está todo mundo esclarecido. Daniel, eu vou dar a minha opinião aqui, formada. Eu queria entender melhor, assim, para não cometer nenhum equívoco, nenhum engano, nenhum erro, né, para não ser injusto, vamos dizer assim. Eu gostaria de entender melhor, até para a gente poder discutir, se você me permitisse, poder solicitar em plenário o pedido de vistas para uma semana. Não. Então, faço público a solicitação, pedido de vistas. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, Daniel. Em discussão e votação, projeto de lei número 181. Primeira discussão, maioria simples. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, aos nobres pares, público presente. Eu queria pedir, senhor presidente, por eu ser autor da lei originária, e é um projeto de lei que está envolvendo duas entidades, a OAB e a Associação dos Advogados, e eu queria entender melhor, eu queria conversar com as duas entidades, para ver se a gente traça um critério para, na hora de escolher os homenageados, ou a gente decide fazer um novo projeto de lei para a associação. Então, eu queria pedir aos nobres pares aí a colaboração para que concordasse com esse pedido de vista para mim por uma semana, para que a gente até decidisse de uma forma melhor, né, a análise desse processo. O autor é o professor Rodrigo Parra, não sei se ele está de acordo também.
Muito obrigado. Então, coloco em votação a solicitação do vereador Dr. Avanço para pedido de vistas sobre o projeto 181. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 196, em primeira discussão, maioria simples, com emenda. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Projeto de lei número 201/2015 está em discussão e votação. Se houver algum vereador interessado em discutir nesse momento. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Projeto de lei número 010/2016, em primeira discussão, maioria simples. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloquem em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, é a segunda discussão. Projeto de lei número 12/2016, de autoria do vereador José Carlos Machado, está em discussão. Esse vereador. Pois não, vereador. O projeto de lei em questão trata sobre a instituição do Dia Municipal do Administrador, para colocar no calendário de comemoração, de autoria do nobre vereador e amigo José Carlos Machado. Assim como nós tivemos outros dias, se eu não me engano, inclusive de autoria do nobre vereador Miro, em que eu me posicionei de forma contrária por já haver comemoração semelhante no calendário nacional, eu vou seguir o mesmo posicionamento, peço vênia ao nobre vereador José Machado, justamente por entender que já existe a comemoração, inclusive de forma nacional, o que contempla o calendário municipal. Então, a Lei 12.967, de 6 de maio de 2014, instituiu o Dia Nacional do Administrador a ser comemorado anualmente no dia 9 de setembro. Então, essa lei ela está em vigor, já é comemorado, já está colocado, reconhecido nacionalmente o Dia do Administrador. Dessa forma, entendo que é desnecessário que façamos a inclusão desse dia no município, por já estar contemplado nacionalmente. Então, seguindo o mesmo raciocínio que tive em outros projetos de lei de nobres colegas, eu mantenho essa posição de que sou contrário à aprovação da legislação por já existir um dia semelhante. Obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos a 2. A segunda discussão. Projeto de lei número 14/2016 está em discussão e votação. Projeto de lei de autoria do nobre vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta, que declara de utilidade pública a Associação das Lojas Maçônicas de Atibaia, ALMA. Em primeira discussão, maioria simples. Algum vereador interessado em discutir? Meus irmãos, boa noite. Acho que não há muito o que discutir.
Então vou colocar em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado a primeira discussão, a segunda discussão. Explicação pessoal agora. Nesse instante, solicito ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos em explicação pessoal. Não existe nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, nobre presidente. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente encerrada às 18h03, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 2 de maio, 17 horas, no mesmo momento em que dou iniciado a primeira sessão extraordinária desta noite. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes 17 vereadores. Presidente, só solicitar ao senhor que coloque em votação plenário que os projetos 17315, 19615, 20115, 10, 16, 12, 16, 14, 16 sejam votados todos juntos, englobadamente, em segunda discussão. Não, já 151 também falei. Já pode. Você não quer discutir em segunda discussão e votação final já de uma vez só? Englobadamente. Quais são os vereadores? 151/15, 196/15, 201/15, 10/16, 12/16, 14/16. 14. O 173 saiu de pauta. Todos os projetos. Senhor presidente, pela ordem, eu acho que o 12 tem que tirar aí, porque teve um voto contrário, 2 contrários. Apenas, mas não tem problema votar englobadamente, apenas constar na ata que o 12 segue a votação. Tá, no 12. Ok. Meu voto contrário, o meu e do, acho que foi o nobre vereador Biratã. Então, vamos passar a leitura dos projetos de lei sendo votados englobadamente. Projeto de lei número 151, 173, 196... Não, desculpa, 173 está em vista. Já sei. 196, 201, 10, 12 e 14. O voto, acho que o 12 com... Quantos votos contrários? O 12 constando 2 votos contrários. Tá. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Nesse momento, abro a segunda sessão extraordinária para a discussão dos projetos, para a votação dos projetos 151, 181, 196, 10, 12 e 14, sendo que o 12 constam 2 votos contrários. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em redação final. Sanção do senhor prefeito. Entendi?
Acabou? Acabamos? Neste momento encerro a segunda e última sessão extraordinária. Já convocando os senhores para a próxima sessão ordinária, dia 2 de maio, às 17 horas. Senhoras e senhores, tenham todos uma boa noite, uma ótima semana.